gostaria de fazer um videozinho fora da curva. Geralmente nós fazemos vídeo mais sério, hoje nós vamos fazer um vídeo mais alegre, certo? Um assunto mais interessante. Quando você casa, você não leva só ele nem ela. Quando você casa, você não leva só o cônjuge. Você leva outras situações por trás disso tudo. Você sabia? Você quer casar e acha que você só está levando ela ou você está levando ele? Negativo. Atrás dele e atrás dela existe uma situação que às vezes é uma bagagem que traz também para o relacionamento. Você pensa que está levando só ela, tudo bem, está feliz da vida porque levou só ela, ou está levando só ele, tá? Mas na verdade você está levando um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores que torna o casamento interessante. Primeiro, quando você casa, você não leva só ela. Já falei isso. O cônjuge vem sempre com uma bagagem antiga. Preste bem atenção. Na paixão é uma coisa linda. Você namora, enquanto não mora junto, é uma coisa linda. A paixão, ela apaga as outras situações que a pessoa tem, apaga os defeitos das pessoas. A paixão, ela apaga o defeito das pessoas. Mas quando o convívio do dia a dia, os defeitos, não é que aparecem os defeitos, não é que ela passou a ser assim depois que casou, ou ele passou assim depois que casou. Ele já era assim. Pelo fato da convivência do dia a dia, e pelo fato que já não tem mais aquele fogo daquela paixão, do romantismo de início, começa a brotar aquelas situações antigas. Às vezes, situações que fica difícil, aí você vê casamentos detonados, certo? O cônjuge vem sempre com uma bagagem antiga. Quando eu falo cônjuge, se refere tanto ao homem quanto à mulher, certo? O que você levar, você vai levar junto com uma bagagem, certo? É claro. Você pode levar um antigo relacionamento que aquela pessoa tem dentro dela, que ela não esqueceu, que não apagou. Às vezes você leva uma pessoa para dentro da tua casa, como por exemplo, ela tem 2 filhos de outro marido, tá? Você vai levar os 2 filhos mais o ex na cola. Porque se ela tiver um bom contato com o ex, ele vai ter sempre uma oportunidade de conversar com ela. Você tem que entender isso antes de você casar. Porque depois de casar, aí não vou dizer que já era. Porque casamento não é a morte. Mas casamento é um problema para quem leva relacionamento, às vezes, com a pessoa que já tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Tanto serve para o homem quanto para a mulher. Quando ele vem do antigo relacionamento com aquela bagagem, ele vai te atingir automaticamente, sendo para o bem, sendo para o mal. Cabe os dois administrar essa situação, certo? Antigo relacionamento traz problemas. Problemas de infância. Às vezes ela tem um problema de infância que está encoberto, ou ele tem um problema de infância que está encoberto, mas, na verdade, esse problema só vai ser demonstrado no viver diário, no dormir junto, no acordar junto, no tomar café junto, no conversar junto, que aí vai descobrir que ele tem uma deficiência de infância, ou ela tem uma deficiência de infância que trouxe para o relacionamento. Enquanto que estava namorando, ela não colocava aquilo para fora, mas depois, ou ele não colocava para fora, mas depois do convívio do dia a dia, aí que demonstra quem são as pessoas na verdade, certo? Vícios ocultos, vícios ocultos. Os vícios ocultos não é só aqueles vícios de drogas, não. Às vezes a pessoa tem aquele vício oculto, às vezes a pessoa é relaxada. Às vezes a pessoa é uma pessoa que não tem muito escrúpulo. Às vezes a pessoa é uma pessoa que não é tão romântica assim como demonstra ser. Está escondido aquele vício ali. E você não percebe. Mas com o tempo ele vai brotando porque a pessoa não consegue enganar por muito tempo. Certo? Então você tem que prestar atenção bem nisso. Quem você está levando. Observa. Tenta observar. Certo? Não sai colocando qualquer pessoa dentro de casa. Analise. Vê os pais, que hoje em dia ninguém quer ver mais os pais. Não querem conversar com os pais, porque não querem a opinião dos pais.
Eles simplesmente vão para o relacionamento e não estão nem aí. Aí você vê esses casos aí. Namorou 3 meses e depois as derrotas que estão acontecendo aí, certo? Assuntos não resolvidos do passado. Às vezes a pessoa tem assuntos que não foi resolvido do passado. Às vezes ele feriu alguém, às vezes ele batia na ex-mulher, às vezes ela também era uma mulher que traiu o marido, não era uma mulher correta ao marido. Você traz para o relacionamento tudo isso, automaticamente as coisas vão acontecer e você vai se decepcionar. Você vai ter que se decepcionar por quê? Porque você não analisou antes de levar. Além do cônjuge, você leva também algumas pessoas juntas, certo? E algumas empresas juntas também. Você não leva só o cônjuge não, certo? Você leva um cara chamado Light, você leva um cara chamado mercado, um cara chamado farmácia, certo? Você leva um salão de cabeleireiro, você leva uma manicure, você leva loja de roupa, certo? Você leva o pessoal da Claro, o pessoal da TIM, o pessoal da Oi. Você não traz só ela, não traz só ele para o relacionamento. Você traz esse conjunto de responsabilidades. Esse conjunto de responsabilidade que o homem tem que ter e a mulher tem que ter. Esse compromisso de não só viver de amorzinho. Ninguém vive só de amor. As pessoas vivem de corte de cabelo, de um bom batom, agora estou elogiando as mulheres. Um bom batom, a mulher vive de um salão de beleza, certo? A mulher vive de um bom vestido, de uma boa calça, de uma boa roupa. Então, na verdade, esses homens de hoje em dia não querem perceber que as mulheres hoje em dia não são mais aquelas bobinhas. Não são mais aquelas, agora eu estou me referindo aos homens, não são mais aquelas bobinhas que anda de qualquer jeito, anda desarrumada. Aí quando uma mulher se arruma um pouquinho, você vai estar arrumando outra, você quer isso? Não. A mulher, ela se sente bem quando ela anda arrumada. Ela se sente para cima. Ela se sente mais alegre, mais feliz no dia a dia. Principalmente aquelas que trabalham fora, certo? Então fica aí uma palavra de sabedoria, que quando você leva também a sogra, você leva os irmãos dela, você leva os irmãos dele, certo? Seus hábitos e desejos e defeitos, você leva também junto. Você leva os hábitos da pessoa, da segunda pessoa, dos defeitos dela, e os seus desejos você leva também para o casamento. Você está pensando que ela vai mudar porque casou com você, ou ele vai mudar? Não, ele vai continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos defeitos, com os mesmos costumes, certo? E se você não tiver uma sabedoria para poder entender que você não está levando só ela, só ele, você está levando um conjunto de fatores, certo? Um conjunto de fatores que engloba o relacionamento, que engloba uma segunda pessoa. Você não é mais você, é nós. Nós. Não é só você, eu vou fazer. Não, nós vamos fazer. Certo? Porque a partir daquele momento que você colocou o relacionamento dentro de casa, uma pessoa dentro de casa, não é só mais você, é ela também ou ele também. É onde nós estamos dando problemas aí, porque na verdade a pessoa quer levar ela e não quer levar a bagagem. Você tem que levar bagagem também, meu jovem. E você, minha jovem, tem que levar bagagem também. Não é levar só os méritos, tem que levar os benéficos também. Certo? Falei errado. Ô Galf. Certo? Méritos e benéfitos. Você tem que levar os dois. Você tem que levar o lado bom e o lado ruim também. E aprender a se adaptar com o lado negativo. Porque todos nós temos defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito. Então quando você vai por relacionamento, esses defeitos vão junto. Eles podem amenizar, como eles podem florar mais. Cabe você, com inteligência, controlar, acertar essa situação. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Lembre-se disso. Quando você casar, quando você morar junto com alguém, você não está levando só ela, nem está levando só ele. Você está levando coisas que fazem parte da vida dela e coisas que fazem parte da vida dele. E você tem que ser inteligente o suficiente para dominar, para controlar essa situação. Não impondo regras. Não impondo regras, não impondo o machismo, o feminismo, nada disso. Nada disso. Você tem que ver se ela é uma pessoa. Por isso que eu aconselho as pessoas de hoje em dia que não fazem mais isso, é conversar com os pais. Hoje em dia ninguém quer conversar mais com os pais.
Ele vai direto, ele pega a pessoa, bota a pessoa dentro de casa, não procura saber de onde que é aquela pessoa, de onde que ela saiu, qual é a vida pregressa dela do passado, não, sai colocando dentro de casa. Aí daqui a 3, 4 meses é a primeira surra que ela ganha, ou que ele ganha, ou aquela coisa toda que você está vendo aí na televisão. Por quê? Aonde está o defeito disso tudo? A escolha. Você escolheu, você não pensou antes de escolher. Então, antes de casar, abra bem os olhos, porque depois que casar, não adianta. Tem jeito sim, separação ainda é jeito, certo? A separação ainda é jeito. Não deu certo? Separa. Ah, mas o senhor está dizendo que pode separar. Pô, se não está dando mais certo, é melhor que separe, do que aconteça uma derrota pior. Então tá aí uma palavra até engraçada. Quando você casa, vai a galera toda. Vai a galera da Light, a galera da SEG, a galera da Oi, a galera da Claro, a galera da Manicure, e vai aquele conglomerado de fatores. Loja, mercado, vai tudo isso junto para o relacionamento. Se você não tiver estrutura para suportar tudo isso, não case, fique sozinho. Fique só. Se você não tem capacidade para administrar um relacionamento, não case. Se você, mulher, também não tem capacidade de assumir o seu papel de mulher, tá? E quer ser independente, então não case. E o homem também que case querendo ser independente, não case, fique sozinho. Que é melhor ficar sozinho do que casar e querer impor as suas ideologias na cabeça de uma segunda pessoa, que na verdade não funciona assim. Relacionamento é sempre os dois pensando diferente, mas com o mesmo objetivo. Os dois pensando de diferente forma, mas com o mesmo objetivo. Se um quer uma casa verde e outro a casa é azul, não, eu gosto da cor azul, o outro gosta da casa vermelha, tem que chegar num acordo. Qual é o acordo que vai chegar? O acordo é conversando, é dialogando, é batendo papo, é tentando convencer, certo? Seja esperto, seja inteligente. Não está levando só ela e você não está levando só ele. Você está levando o conglomerado de fatores bem antigos às vezes. Fatores lá da adolescência dela, da adolescência dele, que traz para o relacionamento e você não consegue, você fica perdido. Mas ela era tão legal, ela era um amor, mas como mudou? Ela não mudou, ela era assim. Só que na verdade, no momento do amor, aquele momento onde tem a paixão, se apaga todos os defeitos. Você só consegue ver as coisas boas do indivíduo. Só consegue ver a boa da indivídua, coisas boas da indivídua. Só isso, consegue ver. Mas, preste bem atenção. Pense bem quem você está colocando dentro da tua casa, para mais tarde não virar notícia de jornal. É uma palavra de sabedoria que eu dou para você. Pense bem quem você está colocando na tua casa. Não é que conheceu o fulano ali, acha que ele é legal, é bacana, é tranquilo, não procura saber da vida pregressa dele, não procura saber dos pais, não procura saber de nada, vai colocando o cara dentro de casa. Daqui a pouco, daqui a 2, 3, 4 meses, ele vai demonstrar quem na verdade ele é. E você vê casos e mais casos acontecendo isso. Então fica uma palavra de sabedoria. Você que já colocou dentro de casa e está sofrendo essas consequências, eu aconselho você procurar uma ajuda. Aconselho você procurar uma ajuda antes que as coisas piorem. Agora, você que ainda não casou, que não está colocando ninguém dentro de casa, analise bem quem você está colocando dentro de casa. Analise. Analise a pessoa com quem você vai viver bastante tempo. Ou 1 ano, ou 2 anos, 3 anos, ou o resto da vida. Analise bem. Preste bem atenção quem você está colocando dentro da tua casa, para depois não reclamar. Aí já é tarde demais. Então Deus te abençoe. É um vídeo até engraçado. Você não leva só ele, não leva só o cônjuge, você leva fatores de coisas que está na vida entranhada, escondida ali, aquele vício às vezes oculto que você não percebe, mas com o tempo ele vai aparecer. Então Deus te abençoe. Até a próxima, Coisas da Vida. Não se esqueça, deixa seu joinha, seu gostei, inscreva-se, inscreva-se. Isso é muito importante para mim. Quanto mais você se inscrever, mais visualização eu vou ter. Então você me ajuda, certo? Me ajuda aí, Coisas da Vida. Fui, Deus te abençoe.